Oi pessoal, eu sou o Alan e hoje eu quero falar sobre um joguinho, né? Continuando a minha série de joguinhos pequenos, eu quero falar sobre um joguinho que eu tive contato recentemente. Ele acabou de ser lançado, muita gente deve estar na fase do envio ainda, recebendo. E ele é um joguinho, eu não sei nem definir ele, né? Ele é um jogo de torre, mas ele tem um feeling de party game, né? Porque tem muita gozação entre os jogadores. E ele tem uma coisa que eu gosto muito em qualquer tipo de jogo, que é interação, tá? Então, vou falar hoje o Three Cheers for Master, que é da Atlas Games e aqui no Brasil tá saindo pela Ludofy Creative. Three Cheers for Master é um card game, tá? Bem simples. A única coisa que vem nele basicamente é um calhamaço de cartas aqui, ó. Pá. E uns tokenzinhos que são seus minions chefes, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Como é que se joga o jogo? Two Cheers for Master é um jogo onde você tem que ir colocando os seus minions, que são essas cartinhas com uma arte muito bacana, tá? No esquema de fazer uma torre. Então você vai colocando as suas cartas na mesa, umas em cima das outras, ou nas laterais e assim por diante. O problema é que os minions se batem, eles são violentos demais. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Este minion ataca pro lado. Se esse minion tivesse aqui, ele mataria esse carinha aqui e ficaria somente ele. Cada minion tem uma série de características. Esse aqui, por exemplo, é fraco. Esse aqui é pesado. Então, quando tem alguma coisa de gravidade e esse aqui perca o apoio dele, ele vai cair. Se tiver algum embaixo, ele vai esmagá-lo. E assim por diante. Não vou dar detalhes sobre o jogo, sobre as regras, mas basicamente é isso. Ele tem muita referência legal. Então aqui, por exemplo, a gente tem um Sandworm, né, do universo de Duna, do Frank Herbert. Para mim é a ficção científica suprema de todos os tempos. Fundação My Eggs. Ficção científica é Duna. E aqui também temos cartas que defendem ataques. Então ela defende daqui e daqui. As cartas elas atacam em ordem. Então essa aqui, por exemplo, ela tem duas setas. Então as de 3 setas atacam primeiro, de 2 depois e de uma por último. O jogo também tem esse tipo de carta, né, que são cartas onde você vai manipular cartas. Ele é bem intuitivo, assim, bem tranquilo mesmo para jogar. O manual tá bem escritinho, bem redigido. Não foi escrito por um brasileiro. O jogo tá em versão nacional, mas foi escrito por um gringo. Piadas à parte. A qualidade das cartas, boa, tá? Não vou colocar excepcional, porque eu achei elas meio molengas, tá? Eu achei essas cartas um pouco mais molengas do que cartas que estão saindo aí por outras editoras no Brasil, porém cartas boas. Tanto que o meu, ele já viu umas boas partidas, estou jogando sem sleeve e sem desgaste de carta nem nada do tipo. Então galera, o Three Cheers é um jogo, não vou falar que é rápido, tá? O tempo de duração dele aqui na caixa coloca como 45 minutos, é mais ou menos isso mesmo. Tive a oportunidade de jogar partidas em 3, em 4 e 6 jogadores e todas funcionaram muito bem. A qualidade da caixa, a qualidade padrão da Ludofy Creative, excepcional. As cartas de boa qualidade, não vou colocar de qualidade excepcional, porque eu não achei. E os tokens de boa qualidade também. Meus problemas com este lançamento, o que eu vou falar? Eu gosto desse formato de caixa pequenininha, porque ela cabe em qualquer cantinho. Mas, porém, anyway, quando você coloca todas as cartas na caixa, ele tem o mesmo problema do Encantados. Ó as cartas caindo. Elas não cabem direito na caixa. Ó. Ainda estão caindo. Ó. Agora parou. Então, se você for eslivar esse jogo, tá vendo aqui? Ó, esse lado aqui é meio inútil, tá? Mas ele não cabe uma carta aqui. Você vai colocar a carta, ela só fica assim. Ó. Tá vendo? Ela fica meio de lado, ela não vai caber. E aqui o insert ele é furadinho para você poder puxar as cartas. Então, se você eslivar esse jogo, tá? Foi o que eu disse. Não acho necessário eslivar porque as cartas têm uma resistência boa, um corte legal, a gramatura é bacana. Mas se você for meio estúpido para embaralhar cartas, o ideal é eslivar. E se eslivar, essa caixinha não vai fechar. Diferente do Encantados, que eu fiz uma resenha bem recentemente, onde você pode distribuir as cartas e deixar a caixa fechada de um jeito bem tosco, né, que iria ficar mais ou menos assim. Esse aqui não, você teria que jogar o insert fora, tá? E colocar as cartas. Embora que insert por insert, eu sinceramente não faço muita questão. Então eu não vou jogar o meu fora porque eu não vou eslivar. A caixa não tem o mal, né?
de alguns que eu fiz aí, então ela abre e fecha muito numa boa, tranquilão, tá? Então não teve erro de gráfica aqui. O Cheers for Master tá custando aí em torno de 80 a 100 reais, eu não lembro o preço dele exatamente. Ele saiu bem recente, tá uma semana, duas lançados. Não sei se ele vendeu tudo na pré-venda, então dá uma olhadinha lá no site da Ludofy para quem se interessar. Com todo mundo que eu joguei, sem exceção, todo mundo gostou do jogo, sem exceção. A gente se divertiu, é um jogo com furação de olho o tempo todo, por quê? Porque você não vai colocar os monstros só na sua torre, você vai colocar na torre dos seus adversários também, essa é a parte legal. E tem umas cartas, que é essa carta aqui, ó, de treta cabulosa. Quando aparece uma carta dessa, ela vai gerar uma treta cabulosa. Vai ter porradaria em todas as torres, tá? Então os monstros vão sair na mão naquela torre, na minha torre, na outra torre e assim por diante. Então o nível de interação é muito grande, porque você pode... as cartas de treta cabulosa, elas acontecem automaticamente, né? Quando elas saem, você tem que resolver. Mas tem algumas cartas que você joga e elas acionam combates, como essa aqui, ó. Então você vai escolher um único monstro para ele resolver uma ação de combate. Mas dependendo de como tiver a estrutura, então se você bate num da base que vai cair, cai um pesado e fica um flutuando e cai na frente de outro. Resumindo, esse jogo aqui é uma desgraceira, é um caos tão grande na torre o tempo todo. Sua torre vai cair uma, duas, três, cinco, várias vezes, não estranhe. E o legal do jogo é justamente isso, ver os seus bichos se estribuchando e você ficar tentando reconstruir a sua torre o tempo todo. Pontuação no final do jogo é influenciada pela altura da torre e quantidades na linha, e é multiplicada pela altura. É um pouquinho complicado a princípio, mas depois que você faz a conta a primeira vez com calma, é tranquilo, tá? Bom, o jogo de hoje era esse, o Three Cheers for Master, tá? Recém-lançado. Essa cópia eu peguei... Com quem que eu peguei? Peguei no próprio site da Ludofy, que eu não lembro o quanto que eu paguei, acho que foi R$90, R$95, não lembro, tá? Mas ele está sendo vendido aí, assim, legal, foi uma grata, pequena, grande surpresa esse joguinho aqui, ó. Vai ver muita mesa no meu grupo, porque todo mundo gostou. A gente gosta de jogo que fura o olho, então esse aqui bem bacana mesmo. Para os próximos vídeos, continuando os meus joguinhos pequenos, vou falar de protótipos e jogos em caixinhas. Mais uma vez, críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Aquele abraço.